Quero que você preste muita atenção no que estou prestes a te dizer, porque o que vou te mostrar hoje pode literalmente salvar os seus rins, antes que seja tarde demais. Existe algo que você provavelmente consome todo dia, algo que parece completamente inofensivo, que está na sua mesa há décadas, que ninguém nunca te disse para evitar, e que, silenciosamente, está destruindo a função renal de milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Não é o sal, não é o álcool, não é a gordura. É algo muito mais comum, muito mais aceito e muito mais perigoso exatamente por isso. Sou o Dr. Carlos Moreno, nefrologista com mais de 25 anos dedicados exclusivamente à saúde renal. E ao longo dessas 2 décadas e meia, aprendi uma coisa que me mantém acordado à noite. A maioria dos pacientes que chegam ao meu consultório em insuficiência renal poderia ter evitado essa situação, se soubesse. Se alguém tivesse tido a coragem de falar antes. Hoje eu vou falar. Antes de te revelar o veneno, preciso que você entenda o que está em jogo. Os seus rins são 2 órgãos do tamanho do seu punho fechado, que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, sem férias, sem reclamar. Eles filtram aproximadamente 180 litros de sangue por dia. 180 litros! Isso equivale a esvaziar e encher uma banheira grande todos os dias, só para limpar o seu sangue. Mas os rins não fazem só isso. Eles regulam a sua pressão arterial, controlam o equilíbrio de minerais no seu corpo, produzem hormônios essenciais para os seus ossos e para o seu sangue. São guardiões silenciosos que trabalham sem que você perceba. E aqui está a parte mais assustadora de tudo isso. Quando os rins começam a falhar, eles não avisam, não doem, não dão sinal. Até que um dia você vai fazer um exame de rotina e o médico olha para você com aquela expressão que nenhum paciente quer ver. Eu já vi essa cena centenas de vezes. E a pergunta que mais me parte o coração é sempre a mesma. Doutor, por que ninguém me disse antes? Deixa eu te contar sobre um paciente. Vou chamá-lo de Seu Mário. Aposentado, 71 anos, sempre se considerou uma pessoa saudável. Não fumava, bebia pouco, caminhava 3 vezes por semana. Mas Seu Mário adorava uma boa churrascada. Todo fim de semana, sem falta. Durante a semana, café da manhã com frios, presunto, queijo, mortadela. Jantar quase sempre com carne vermelha. Refrigerante gelado no almoço. Ele chegou ao meu consultório trazido pelo filho, que havia insistido em fazer exames de rotina. Os exames mostraram uma taxa de filtração glomerular de 38. Isso significa que os rins dele estavam funcionando com menos de 40% da capacidade normal. Seu Mário não sentia nada. Estava bem. Continuava caminhando, dormindo, comendo. Quando eu expliquei o resultado para ele, ele me olhou e disse: Doutor, mas eu me cuido. Como de tudo, mas com moderação. O problema é que moderação para os rins de 71 anos é diferente da moderação dos 40. E ninguém tinha explicado isso para ele. Fizemos ajustes na alimentação, no controle da pressão, na hidratação. Em 6 meses, a filtração subiu para 51. Os rins responderam. Mas se ele tivesse chegado 2 anos depois, talvez já fosse tarde demais. Os rins têm uma característica cruel que os diferencia do coração, do estômago, do fígado. Quando o coração está mal, dói. Quando o estômago está inflamado, você sente. Mas quando os rins se deterioram, eles fazem isso em silêncio absoluto. A insuficiência renal é como um ladrão que entra na sua casa toda noite, devagar, sem fazer barulho, roubando aos poucos. Você não percebe nada até o dia em que acorda e descobre que não sobrou quase nada para roubar. Nos meus 25 anos de nefrologia, vi pessoas vibrantes, cheias de vida, que em questão de meses passaram de rins funcionando bem a precisar de diálise 3 vezes por semana. E o mais devastador é o seguinte: diferente do coração, diferente do fígado, os rins não se regeneram. Quando você perde função renal de forma permanente, ela não volta. Por isso, o que estou prestes a te mostrar não é informação opcional, é urgente. Chega de suspense, vou te dizer agora mesmo. É o excesso de proteína animal consumido sem consciência e sem orientação. Espera, antes que você feche o vídeo achando que vou te pedir para virar vegetariano, me ouve até o fim, porque o que vou te explicar é muito mais sutil,
muito mais específico e muito mais prático do que simplesmente coma menos carne. O problema não é a proteína em si. O problema é o que acontece quando você consome proteína animal em excesso, especialmente depois dos 60 anos, especialmente em certos momentos do dia, especialmente combinada com outros fatores que vou te mostrar, porque depois dos 60, os seus rins mudaram as regras do jogo. O que eles processavam facilmente aos 40, agora se torna uma carga que pode acelerar o dano renal de forma dramática. A partir dos 60 anos, os seus rins começam a perder néfrons, que são as unidades microscópicas de filtração. Você tem aproximadamente 1 milhão de néfrons em cada rim quando nasce, e ao longo da vida, especialmente depois dos 40, começa a perder alguns deles. Esse processo se acelera depois dos 60. Os vasos sanguíneos dentro dos rins ficam mais rígidos. A filtração fica mais lenta. E o que antes era processado sem esforço, agora exige um trabalho muito maior dos néfrons que restaram. Além disso, 3 condições extremamente comuns nessa faixa etária agem como 3 martelos batendo constantemente nos seus rins: pressão alta, diabetes e colesterol elevado. Separadamente, cada um já é perigoso. Juntos, formam uma tempestade perfeita de destruição renal silenciosa. E quando você adiciona o excesso de proteína animal a essa equação, está colocando combustível numa fogueira que já está acesa. Deixa eu te explicar a fisiologia de um jeito simples, sem complicar. Quando você come proteína animal, o corpo a quebra em aminoácidos. Ótimo, isso é necessário. Mas durante esse processo, são gerados resíduos nitrogenados, especialmente a ureia e o ácido úrico. Esses resíduos precisam ser filtrados e eliminados pelos rins. Numa pessoa jovem com rins saudáveis, isso é relativamente tranquilo. Os néfrons filtram, a ureia sai na urina, tudo bem. Mas depois dos 60, com menos néfrons funcionando, com vasos mais rígidos, com pressão e açúcar muitas vezes desregulados, essa carga de filtração se torna excessiva. Os néfrons que restaram são forçados a trabalhar além da capacidade. Com o tempo, eles se esgotam, se inflamam, deixam de funcionar. É como um funcionário que já trabalha 12 horas por dia ser obrigado a trabalhar 20. Por um tempo ele aguenta, mas eventualmente colapsa. E tem mais. O excesso de proteína animal eleva o ácido úrico no sangue. E o ácido úrico elevado forma cristais microscópicos que se depositam dentro dos túbulos renais, causando inflamação crônica e dano progressivo. É o que está acontecendo dentro dos rins de milhares de pessoas neste exato momento, sem que elas sintam absolutamente nada. Eu disse que os rins não avisam, mas isso não é completamente verdade. Eles avisam, só que de um jeito que a maioria das pessoas ignora ou atribui à idade. Sinal número 1. Cansaço que não passa. Quando os rins não filtram bem, toxinas se acumulam no sangue. Essas toxinas causam uma fadiga profunda, aquele cansaço que nem dormir bem resolve. Muita gente acha que é coisa da idade. Pode ser sinal renal. Sinal número 2. Inchaço nos tornozelos e pés. Os rins regulam o equilíbrio de líquidos no corpo. Quando falham, o líquido se acumula nos tecidos, especialmente nas extremidades. Se você acorda de manhã com os pés inchados ou os tornozelos maiores que o normal, isso merece atenção. Sinal número 3. Urina com espuma. Urina espumosa e persistente pode indicar proteína na urina, chamada proteinúria. É um dos primeiros sinais mensuráveis de dano renal. Se a espuma demora para desaparecer depois que você urinou, fale com o seu médico. Sinal número 4. Acordar várias vezes à noite para urinar. Os rins saudáveis concentram a urina durante a noite, para que você possa dormir sem interrupções. Quando começam a falhar, pedem essa capacidade. Acordar 2, 3, 4 vezes por noite pode ser um sinal renal, não apenas de próstata. Se você tem um ou mais desses sinais, não ignore. Faça um exame de creatinina e taxa de filtração glomerular o quanto antes. Confie no seu médico de confiança. Não subestime esses fenômenos. Agora vamos ser específicos, porque não é qualquer proteína animal que é o problema. É uma combinação de alimentos e hábitos, que juntos formam o coquetel mais destrutivo para os rins de quem tem mais de 60 anos. Embutidos e carnes processadas. Presunto cozido, salsicha, linguiça, mortadela, salame. Esses alimentos são uma bomba tripla para os rins, altíssimos em sódio oculto,
cheios de conservantes químicos que os rins precisam filtrar, e com proteínas de baixa qualidade que geram muito resíduo nitrogenado. Um eto de presunto cozido pode conter mais de 1000 mg de sódio. Você come isso no café da manhã achando que está comendo algo inofensivo. Carne vermelha em excesso no jantar. Jantar com um bife grande significa pedir para os seus rins trabalharem horas extras durante a noite, exatamente quando deveriam estar descansando e se reparando. A carga de filtração gerada por uma refeição rica em proteína animal à noite é muito mais prejudicial do que a mesma quantidade consumida no almoço. Refrigerantes, especialmente os de cola. As bebidas tipo cola contêm ácido fosfórico, que desequilibra o balanço de fósforo no sangue e sobrecarrega os rins. Além disso, o açúcar ou os adoçantes artificiais presentes neles têm seus próprios mecanismos de dano renal. Sal em excesso. Já mencionei, mas merece uma ênfase especial. O excesso de sódio eleva a pressão arterial, e a pressão alta é a segunda causa mais comum de insuficiência renal. Cada grama extra de sal por dia é um passo a mais em direção ao dano renal. Aqui está algo que preciso que você entenda com clareza. A insuficiência renal não acontece de repente. É o resultado de anos, às vezes décadas, de agressões acumuladas. Cada dia com sódio em excesso é um tijolo. Cada jantar pesado em proteína animal é outro. Cada refrigerante é mais um. Cada pico de pressão não controlado é mais um. Sozinhos, esses tijolos parecem inofensivos, mas ao longo dos anos, eles vão construindo uma parede que, eventualmente, bloqueia a função renal de forma irreversível. E a crueldade da doença renal crônica é que os rins têm uma capacidade extraordinária de compensação. Mesmo com 50% dos néfrons danificados, eles continuam funcionando de forma aparentemente normal. É só quando a perda passa de 70%, 75% que os sintomas começam a aparecer de verdade. Isso significa que quando você finalmente sente algo, quando o cansaço se torna insuportável, quando o inchaço fica visível, quando a urina muda de aspecto, você já perdeu muito. Por isso, os exames regulares não são opcionais. São a única forma de pegar o problema cedo, quando ainda há muito a ser feito. Vou te ensinar a ler os seus próprios exames, porque isso pode salvar a sua vida. Existem 2 números que você precisa conhecer e acompanhar pelo menos uma vez por ano, se tiver mais de 60 anos. O primeiro é a creatinina sérica. A creatinina é um resíduo muscular que os rins filtram. Quando os rins estão funcionando bem, a creatinina sai no sangue. Quando começam a falhar, ela se acumula. Os valores de referência variam, mas de forma geral, homens devem ter creatinina abaixo de 1,2 mg por decilitro e mulheres abaixo de 1,0 mg por decilitro. Valores acima disso merecem atenção. O segundo e mais importante é a TFG, a taxa de filtração glomerular estimada. Esse número te diz diretamente qual porcentagem da função renal você ainda tem. Acima de 60 é considerado normal ou levemente reduzido. Entre 30 e 60 é alerta. Você está na zona de atenção e precisa de acompanhamento. Abaixo de 30 é zona vermelha, insuficiência renal moderada a grave. Abaixo de 15 é falência renal, estágio de diálise. Se você não sabe qual é a sua TFG, faça esse exame agora, não amanhã, agora. A boa notícia, e preciso enfatizar isso, é que os rins têm uma capacidade de recuperação surpreendente quando você dá a eles as condições certas. Já vi pacientes com filtração de 35 chegarem a 55 simplesmente com mudanças no estilo de vida. Não é garantia, depende do caso, mas é real e é possível. Aqui estão 5 passos concretos que você pode começar hoje. Passo 1. Reduza os embutidos e as carnes processadas. Não precisa eliminar tudo de uma vez. Comece substituindo o presunto e a mortadela do café da manhã por ovos mexidos, ricota ou uma fruta com iogurte natural sem açúcar. Essa única mudança já reduz drasticamente a carga de sódio e proteína de baixa qualidade que os seus rins precisam filtrar todos os dias. Passo 2. Alivie o jantar. O jantar é o momento mais crítico para os rins. À noite, o metabolismo desacelera e a capacidade de filtração também. Um jantar leve, baseado em vegetais, legumes e uma pequena quantidade de proteína magra, dá aos seus rins a chance de descansar e se reparar durante o sono, em vez de trabalhar horas extras. Passo 3.
Hidrate-se corretamente. Os rins precisam de água para funcionar. Não refrigerante, não suco de caixinha, não café. Água. Pelo menos 1,5 a 2 litros por dia, distribuídos ao longo do dia. Uma dica prática. Ao acordar, antes de qualquer coisa, beba um copo de água. Você passou horas sem se hidratar e os seus rins precisam desse primeiro estímulo. Passo 4. Controle a pressão arterial como se a sua vida dependesse disso. Porque depende. A hipertensão é a segunda causa mais comum de insuficiência renal no Brasil, depois do diabetes. Se você tem pressão alta e não está tomando o remédio corretamente ou não está monitorando, está destruindo seus rins lentamente todos os dias. Passo 5. Faça os exames. Todo ano, sem falta. Creatinina, TFG estimada, sumário de urina com pesquisa de proteína. Esses 3 exames simples e baratos te dão um panorama completo da saúde renal. Se você tem diabetes ou hipertensão, faça a cada 6 meses. Agora o lado positivo, porque não é só sobre o que tirar, mas também sobre ajudar os rins a trabalharem ao máximo. A beterraba é um dos alimentos mais estudados para a saúde renal e cardiovascular. Ela é rica em nitratos naturais que melhoram a circulação dentro dos glomérulos renais. Coma crua ralada, cozida ou em suco natural, sem adição de açúcar. Os mirtilos e frutas vermelhas são ricos em antioxidantes que reduzem a inflamação crônica dentro dos rins. São também naturalmente baixos em potássio e fósforo, 2 minerais que precisam ser controlados em quem já tem doença renal. O alho tem propriedades anti-inflamatórias e ajuda no controle da pressão arterial de forma natural. Adicione ao preparo dos alimentos sem moderação. Ele é um protetor renal subestimado. Os peixes de água fria, como sardinha, atum e salmão, são ricos em ômega 3, que reduz a inflamação sistêmica e protege os vasos sanguíneos dentro dos rins. São uma substituição muito superior à carne vermelha para quem quer proteger a função renal. A cebola e o repolho têm flavonoides que protegem as células renais do estresse oxidativo. Simples, baratos, disponíveis em qualquer mercado. Você não precisa comer alimentos exóticos ou caros para proteger os seus rins. Precisa comer melhor o que já está disponível perto de você. Preciso falar sobre isso diretamente, sem rodeios, porque é a realidade que os meus pacientes em estágio avançado enfrentam. A diálise é um procedimento que substitui parcialmente a função dos rins quando eles já não conseguem mais fazer o trabalho sozinhos. O paciente vai a uma clínica 3 vezes por semana, fica conectado a uma máquina por 4 horas cada sessão, e a máquina filtra o sangue no lugar dos rins. Isso representa 12 horas por semana, toda semana, pelo resto da vida. Com restrições alimentares severas, com limitações físicas, com um impacto profundo na qualidade de vida, no trabalho, nas viagens, nos relacionamentos. Não estou dizendo isso para assustar. Estou dizendo porque é real, porque acontece e porque é evitável na grande maioria dos casos se você agir a tempo. Cada paciente que atendo em diálise e que poderia ter evitado esse destino com prevenção, me lembra por que esse tipo de conversa precisa acontecer. Porque alguém precisa ter a coragem de dizer em voz alta o que está em jogo. Você ainda tem tempo. Mas o tempo não para. O que quero que você leve desse vídeo é simples e direto. Os seus rins são insubstituíveis. Não existe transplante garantido. Não existe diálise que restitua a qualidade de vida que você tinha antes. A prevenção é o único caminho real. E prevenir não é complicado. Significa reduzir os embutidos, aliviar o jantar, beber água, controlar a pressão, fazer os exames. O veneno mais perigoso para os seus rins não é o veneno que você sabe que é veneno. É o que parece inofensivo. É o presunto do café da manhã. É o refrigerante gelado do almoço. É o bife grande do jantar. É o sal que você adiciona sem pensar. É a pressão alta que você não está controlando do jeito certo. Agora você sabe. Agora tem a informação. Informação sem ação não muda nada. Faça os seus exames. Fale com o seu médico. Ajuste o que precisa ser ajustado. Os seus rins estão trabalhando agora mesmo para manter você vivo. Faça a sua parte para cuidar deles como eles cuidam de você.